Beatriz, Eugénie e Fergie não se encontram em lado nenhum. Estão a distanciar-se de André. A polícia do Vale de Tamisa, que abrange o Insoore, anunciou a detenção de André Mobaté no Insoore, no âmbito de uma investigação sobre alegados crimes cometidos no exercício das suas funções públicas. O antigo príncipe André, despojado de todos os seus títulos reais, honras civis e militares e do título de Duque de York, continua a sua espiral descendente. Deposto pelo seu irmão Carlos III no outono de 2025, e agora conhecido simplesmente como André Mobaté no Insoore, o filho predileto da Rainha Isabel II, foi detido pela polícia na quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, dia do seu 66º aniversário. A polícia do Vale do Tamisa anunciou em comunicado a detenção de um homem de 60 e poucos anos, de Norfolk, por suspeita de má conduta no exercício das suas funções públicas. E estamos a realizar buscas em moradas em Berkshire e Norfolk. André residiu durante muito tempo em Royal Lodge, na propriedade do Insoore, em Berkshire. Foi recentemente despejado dessa residência pelo seu irmão o rei Carlos III e há poucos dias mudou-se para uma residência particular na propriedade de Sandringham, pertencente à família real. Sandringham está localizada em Norfolk. O homem permanece sob custódia policial neste momento. De acordo com as diretrizes nacionais, não divulgaremos o nome da pessoa detida, referiu o comunicado da polícia. No entanto, a movimentação em torno da residência do ex-príncipe, por volta das 8 horas da manhã, sugeriu que o homem, com cerca de 60 anos, descrito pela polícia, seria André. Segundo vários órgãos da empresa britânica, estão a ser realizadas buscas na Royal Lodge e na sua nova casa em Sandringham. André sempre negou categoricamente todas as acusações contra si, incluindo as que foram feitas por Virginia Giuffre. Numa rara declaração assinada em seu nome, o rei Carlos III afirmou que a justiça deve seguir o seu curso. O monarca britânico indicou que tomou conhecimento com a mais profunda preocupação das notícias referentes a André Mobaté no Insoore e das alegações de abuso no exercício de uma função oficial. Acusado desde 2019 de ter mantido relações sexuais com uma ou mais mulheres, possivelmente menores de idade, apresentadas pelo criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein, André é agora suspeito de ter passado informações confidenciais ao amigo. Durante 10 anos, desde 2001 a 2021, André desempenhou as funções de enviado comercial do Reino Unido, cargo oficial que lhe foi confiado pelo governo britânico. Esta função implicava liderar missões comerciais no estrangeiro, em nome do governo. A 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América divulgou mais de 3 milhões de documentos relacionados com o caso Epstein. Entre estes milhões de documentos, foi descoberta uma troca de e-mails entre o bilionário norte-americano e André. Em novembro de 2010, minutos após ter recebido notícias sobre as viagens anteriores de Epstein à Ásia, André reencaminhou documentos confidenciais para o endereço de correio eletrónico de Epstein. Poderá ser suspeito de conflito de interesses. Outro documento confidencial foi enviado por volta do Natal de 2010. Este documento detalhava as oportunidades de investimento na reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão. Em 2019, o bilionário Jeffrey Epstein
morreu por suicídio, enquanto estava sob custódia numa prisão de Nova Iorque antes do seu julgamento. O empresário, que construiu uma vasta rede de ligações com figuras proeminentes de todo o mundo, é suspeito de recrutar jovens mulheres, incluindo menores, para as apresentar à sua rede de amigos. Em 2021, Virginia Giuffre interpôs um processo em Manhattan contra o príncipe André, acusando-o de agressão sexual quando tinha 17 anos. Em 2022, André pagou à sua acusadora aproximadamente 14 milhões de euros para encerrar o caso, evitando assim um julgamento. Virginia Giuffre morreu por suicídio no ano passado, 2025. Libertado na noite de 19 de fevereiro, após quase 11 horas sob custódia, André Mobaté Windsor regressou sozinho à sua casa em Wood Farm, Sandringham. Não havia sinal da sua ex-mulher Sara, nem das suas filhas, as princesas Eugénia e Beatriz, que preferem evitar os holofotes. Desde as revelações bombásticas ligadas a Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson e as suas filhas, as princesas Beatriz e Eugénie, parecem ter desaparecido. Elas estão a tentar manter-se afastadas de tudo isto. Têm filhos pequenos e ele é o avô delas. A prioridade delas é proteger os próprios filhos, afirma a revista Pup. Estão também a juntar as peças do puzzle em tempo real e a perceber que podem ter sido usadas, disse a fonte ao site americano. Deve ser uma sensação de completa traição. Elas estão de coração partido, mas um pai continua a ser o seu pai e uma mãe continua a ser a sua mãe. O amor por um dos pais não é um interruptor que se desliga. Este é um momento incrivelmente doloroso e introspectivo para elas, diz ainda a fonte. As princesas Eugénia e Beatriz são de facto extremamente reservadas. Segundo consta, a primeira passou alguns dias com a mãe em Doha, no Catar, em fevereiro, durante a Arte Basel, uma vez que é ela própria diretora da Galeria de Arte Hauser e Wirth. De acordo com a revista Hello, um dia antes da detenção do pai, a 19 de fevereiro, estava numa viagem de esqui em Gstaad, na Suíça. Eugénia e Jacques estavam de férias com amigos e até com a ama das crianças. Todos pararam para almoçar no restaurante Valdemate, sem saber que no dia seguinte André Mobaté Windsor iria mais uma vez fazer manchetes. Eugénia e Jacques estavam com as crianças, a ama e um grupo de amigos. Estavam sentados a um canto, vestidos casualmente, com roupas e casacos de esqui, e Jacques usava um gorro enquanto ambos olhavam para o menu, relatou um dos clientes do restaurante. Ainda mais misterioso é o paradeiro da princesa Beatriz. Alguns observadores afirmam ter visto o marido, Edouard Mapelli Mosy, na Flórida, nos últimos dias. Mas não há sinal da mulher que convidou Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell para a sua festa de 18 anos em 2006. Como remetente e destinatária de inúmeros e-mails relacionados com Jeffrey Epstein, a ex-duquesa de York mantém um perfil discreto. Ao escrever ao bilionário falecido em 2019, a solicitar dinheiro a favores, ou para discutir a vida privada dos seus filhos, a reputação de Fergie não foi propriamente beneficiada pela publicação desta correspondência, para dizer o mínimo. A duquesa, que sobreviveu a 2 cancros nos últimos anos, estaria escondida no estrangeiro, segundo a empresa britânica. Terá sido vista nos Alpes franceses em janeiro, antes de uma estadia nos Emirados Árabes Unidos, onde se acredita que permaneça. Preciso de voltar a trabalhar, preciso de dinheiro, terá confidenciado a amigos, segundo o Daily Mail, que acrescentou que Sarah Ferguson está a manter um perfil discreto. Estaria também a reunir uma nova equipa de comunicação para apoiá-la na sua nova vida. Tem também de deixar a Royal Lodge, onde vivia com André. Fergie precisa agora de encontrar um lugar para viver e uma forma de trabalhar, dado que as suas instituições de caridade a excluíram da liderança.
A estratégia de saída de Sarah Ferguson pode materializar sob a forma de uma futura autobiografia, revelando segredos. Isto não só marcaria o fim da sua relação com a família Windsor, mas também, para além de um provável best-seller, o fim dos seus laços com eles.